Você está programado para o sucesso? Bom, nós vamos falar hoje, no vídeo de hoje, algumas dicas impreteríveis para o sucesso empresarial, para o sucesso empreendedor. Você que é empresário, você que está se aventurando no mundo das empresas, nós temos algumas dicas valiosas. Você que está à beira da falência, também temos dicas valiosas. Por isso eu perguntei, você está programado para o sucesso? Você que está ganhando dinheiro, você pode obter mais sucesso na sua empresa? A resposta é clara, sim. Por meio de quê? Então nós vamos falar hoje de algo importantíssimo que foi proposto por um brasileiro chamado Dr. Augusto Cury, você deve conhecer. Nós costumamos citar bastante autoridades em várias ciências, em vários segmentos do mundo inteiro. Muitas vezes não damos valor às nossas pratas da casa. Então o Dr. Augusto Cury, ele propôs uma teoria muito importante e parte dessa teoria nós vamos falar hoje aqui. Como ter sucesso e ter a sua mente programada para o sucesso empreendedor, o sucesso das organizações, o sucesso empresarial. Então o primeiro ponto importantíssimo é o seguinte, você entender um pouquinho do funcionamento da nossa mente, é o que eu vou falar para você nesse momento. Como funciona a minha mente? Como funciona a sua mente? Então é o seguinte, a nossa mente tem um lugar específico que é dito, que é visto pelos especialistas como a parte mais desenvolvida do nosso cérebro. É o chamado córtex cerebral. Para o córtex cerebral vão todas as informações, todas as vivências que nós temos, elas são captadas e são depositadas no córtex cerebral. Mas como isto acontece? Então nós vamos citar novamente, volto a dizer, Dr. Augusto Cury. Como isto acontece? Isso acontece da seguinte forma, nós temos um fenômeno chamado de fenômeno RAM, Registro Automático da Memória. Que fenômeno é esse? O fenômeno RAM é o responsável por captar todas as nossas vivências, tudo aquilo que nós presenciamos durante a nossa vida, até mesmo a linguagem, as palavras que falamos, tudo é armazenado no maior e melhor computador mais tecnológico do mundo, a nossa memória, a nossa mente. As informações então são captadas por um fenômeno chamado fenômeno RAM, Registro Automático da Memória. E o fenômeno RAM então capta as nossas vivências e leva então para o córtex cerebral. No córtex cerebral, essas informações elas não são jogadas aleatoriamente, elas são divididas em dois tipos de pastas, isso mesmo, dois tipos de pastas, chamada pelo Augusto Cury de janelas light e janelas killer. Todas as nossas informações, todas as nossas vivências positivas vão então ser depositadas nas janelas light. Todas as nossas vivências negativas vão então ser depositadas nas janelas killer. Isto mesmo, janelas killer, janelas assassinas, janelas de sabotagem. Acontece mais ou menos assim. Suponhamos que você viveu algo maravilhoso na sua vida. Vamos ver lá, a chegada de um filho, seu primeiro filho. Você vivenciou algo fantástico, você vibrou com isso. A sua esposa teve um parto maravilhoso. Ou você, empreendedora, teve um parto maravilhoso e ali estava o maior presente das suas vidas. Esta informação é captada então pelo fenômeno RAM e é levada ao córtex cerebral e vai ser depositada onde? Janelas light. Você teve uma ótima gestação, você teve a concepção de um filho maravilhoso, tudo ocorreu bem. Então essa informação foi levada para a janela light. Ok? Se esta informação é então negativa, ela também vai ser captada pelo mesmo fenômeno, fenômeno RAM, levada ao córtex cerebral e depositada lá. Onde? Na janela killer, ou em uma das janelas killer. Vivências negativas, vivências de sabotagem. Então pense só, você estava tentando um vestibular,
Vamos colocar aí para o curso de medicina. Estava tentando vestibular na federal do seu estado, para medicina. E de repente você não passou. Você esteve quase passando, faltou 2 décimos apenas para você passar. E você ficou absolutamente desmotivado. Você ficou decepcionado. Bom, essa decepção sua por ter faltado apenas 2 décimos, esta memória, ela vai ser captada então pelo fenômeno RAM e jogada lá no córtex cerebral, nas janelas killer. Porque você esteve quase passando, mas você não passou, você não conseguiu passar no vestibular. Da próxima vez em que você ouvir falar de vestibular, o seu cérebro, ele vai automaticamente, através de alguns fenômenos que acontecem, um deles é o fenômeno do autofluxo, ele é responsável por abrir a janela ou abrir as janelas em que estão aquelas informações ou que está aquela informação. Logo, se você pensa em vestibular, o fenômeno RAM, que já captou aquela vivência passada que foi negativa para você e que depositou no córtex cerebral, nas janelas killer, esta vivência das janelas killer, elas serão abertas por alguns fenômenos, eu disse. Um deles, fenômeno do autofluxo. Então, fenômeno do autofluxo, em frações de segundos, quando você ouve vestibular ou quando você presencia novamente vestibular, o fenômeno do autofluxo vai então até a janela que está essa informação e chegando lá encontra a janela killer. Essa informação foi depositada lá. Então, naquele mesmo momento, a sua chance de estar desmotivado ou de ter sentimentos negativos para com vestibular será maior, porque a informação foi aberta em uma janela killer. Vamos colocar lá o nosso outro exemplo. Você então teve um bebê, o seu primeiro filho, tudo ocorreu bem na gestação, tudo ocorreu bem na concepção. E toda vez que você ouvir falar de gravidez, quando você ouvir falar de filhos, a primeira mensagem mandada para o seu cérebro são mensagens positivas. Por quê? Porque o fenômeno do autofluxo foi até o córtex cerebral e abriu as janelas light. Então você teve uma vivência que foi aberta ou que foi depositada em uma janela e aberta nessa janela positiva, janela light. A sua chance de ter um sentimento positivo para com aquela questão são chances maiores. Vamos pensar em uma outra questão. Você perdeu um grande cliente, um cliente que trazia para você 20% de todo o seu faturamento da empresa. Essa informação, logicamente, obviamente, normalmente, irá para o seu córtex cerebral pelo fenômeno RAM, jogado então, onde? Janelas killer. Você perdeu o seu maior cliente, você perdeu a sua maior fonte de entradas. Toda vez que posteriormente a isso você for fechar um contrato, o que vai vir na sua mente? A perca daquele cliente. Então, as chances de você fechar são menores. Para os vendedores, qual é o melhor momento de se fechar uma venda? O melhor momento de se fechar uma venda é quando você acabou de fazer uma ótima venda. Quando você acabou de fechar uma grande venda, as chances de você fechar outras grandes vendas são maiores. Mas pense naquele dia que você não vendeu nada, quer seja pelos meios digitais ou pessoalmente, você não vendeu nada. As chances de você vender novamente, posteriormente a isso, são menores. Por quê? Porque o seu cérebro vai para a informação mais recente ou para a informação que tem mais impacto na sua vida de acordo com aquela vivência. Então, se as janelas light são as janelas abertas, as suas chances de motivação, as suas chances de resultado positivo são muito maiores, em detrimento às janelas killer quando são abertas, em detrimento à informação que o fenômeno do autofluxo buscou lá no córtex cerebral. Bom, nós temos uma outra questão. Como o nosso cérebro é o maior e melhor computador tecnológico que existe, quando você coloca uma informação lá, quando você deposita uma informação lá através do registro automático da memória ou do fenômeno RAM, essa informação não poderá mais ser deletada. É sério? É sério. Ela está gravada, ela está ali.
Aí alguém pode dizer assim, ah, mas e se a pessoa tiver uma doença? Pode ser que em caso de alguma doença, essa memória seja apagada, mas não é o mais comum. Tá? Mesmo que a pessoa tenha um mal de Alzheimer, por exemplo, o mais comum não é apagar a informação da memória. O mais comum é que os fenômenos, como por exemplo o fenômeno do alto fluxo e outros demais fenômenos, eles não conseguem acessar essas janelas. É tanto que a pessoa que tem mal de Alzheimer, muitas vezes ela esquece de coisas lá do passado e ela lembra de coisas do passado. Outras vezes ela esquece de coisas recentes e muitas vezes ela lembra de coisas recentes. Prova que essa memória está ali em algum lugar, mas por algumas proteínas não sintetizadas ou alguma coisa do gênero. Nós não vamos entrar no mérito, eu não sou médico, eu sou administrador de empresas, então nós não vamos entrar no mérito, mas o fato é que normalmente a informação fica gravada ali, não tem como deletar. E aí surge um problema então. Se não tem como eu deletar uma memória, uma mensagem, uma vivência negativa que foi cravada nas janelas killer, então quer dizer que toda vez que eu tiver uma informação ligada àquela, eu vou me desmotivar? Eu vou me incapacitar? Não. Ah, mas por que não? Você não consegue deletar? Você me disse, Danilo, que você não consegue deletar, nós não conseguimos deletar essa memória? O que fazer então? Você não consegue deletar essa memória, mas você pode administrar, gerir a sua mente, gerir a sua memória. Como eu faço isso? Não é simples, exige trabalho, mas ao mesmo tempo é possível. Se não tem como eu deletar aquela memória que foi para o córtex cerebral através do fenômeno RAM e depositada nas janelas killer, não tem como eu deletá-la, o que eu posso fazer? Eu posso abrir várias janelas light com informações semelhantes ou informações do mesmo segmento, informações do mesmo assunto, em redor das janelas killer, para quando o fenômeno do alto fluxo abrir essas janelas, então, quais as janelas que vão falar mais forte? Aquelas que têm mais mensagens sobre o assunto. E se eu tenho mais mensagens sobre vestibular, uma vez que eu fui reprovado por 1 ou 2 décimos, se eu tenho mais mensagens positivas envoltas ao redor da mensagem negativa, o alto fluxo vai abrir todas elas em frações de segundos e eu tenho mais chance de ter um pensamento e uma atitude positiva em detrimento à negativa. Vamos lá para mais um exemplo. Suponhamos que você foi traído, está sofrendo dor de cotovelo, virou um corno, isso mesmo, você foi traído e o seu casamento acabou. O que fazer? Por isso existem pesquisas mostrando que a cada casamento que se acaba, mais fácil os outros casamentos posteriores acabarem. Por isso nós vemos aí, por exemplo, vários artistas, né, que já se casaram 4, 5, 9, 16 vezes, né? Tem alguns aí que batem recordes. Por quê? Justamente porque cada vez que o fenômeno do alto fluxo ou outro fenômeno similar abre esta informação sobre casamento, sobre relacionamento, a atitude passa a ser negativa e, em consequência disso, os resultados passam a serem negativos também. Mas eu posso então abrir janelas light no entorno daquilo. Fui traído, perdi o casamento. Eu posso então abrir janelas light ao redor dessas janelas killer. Informações positivas. Bom, depende de você. Se você começar a ouvir aí música sertaneja com dor de cotovelo, a sua chance de potencializar as memórias killer são maiores. Agora, se você ouvir músicas que falam de superação, que falam de finais felizes, você tem a chance muito maior de estar abrindo janelas light ao redor das janelas killer. Se você lê contos de fadas sobre relacionamento, você pode estar potencializando as janelas killer. Por quê? Porque são irreais, podem nunca acontecer. Mas se você lê experiências vivenciais de pessoas que deram a volta por cima nos relacionamentos, você terá mais chance de abrir memórias light ao redor das memórias killer. E assim você terá atitudes positivas.
Como você que perdeu aquele contrato pode então fixar-se mais naqueles contratos que foram fechados, naquelas dezenas ou centenas ou milhares de contratos que foram fechados e fazem a sua empresa funcionar. Você pode colocar a sua visão mais neles em detrimento da sua visão mais naqueles que você perdeu ou naquele importante que você perdeu. E se você faz isso, você tem chance de fechar novos contratos. E fechando novos contratos, ter mais chances de ir crescendo, até ter clientes que te tragam novamente uma rentabilidade maior, ou que você fracione entre outros clientes, é até mais saudável para o seu negócio. Bom, dessa forma você consegue fazer uma reprogramação mental. Em outras palavras, o que é reprogramação mental? É você conseguir quebrar paradigmas. Se eu mudo minha maneira de pensar, eu estou quebrando paradigmas. E já falamos aqui como fazer isso de uma forma técnica, ou seja, de forma a gerir a sua mente, de forma a reprogramá-la para o sucesso. Mas nada disso que eu falei aqui vai valer de nada se você não colocar em prática um conceito muito importante. Esse conceito é muito importante. Eu gostaria de falar esse conceito aqui para você. Será que eu falo ou não falo? O que você acha, Henrique? Acho que não vou falar, não. Você quer saber que conceito é esse conceito para o sucesso? O conceito para o sucesso. Aquele conceito que vai fazer você colocar tudo isso em prática e obter o sucesso. Aquele conceito que vai ajudar você a reprogramar a sua mente, a mudar as suas atitudes e colocar todas as suas habilidades em evidências para que você possa ter resultado. Que conceito é esse? É o conceito TNS. Você conhece esse conceito? É um conceito muito importante. Entretanto, muitos empresários que já tiveram sucesso hoje não têm mais porque não estão aplicando esse conceito. Outros querem ser empreendedores, têm até um tino para o empreendedorismo, entretanto não aplica ou não pratica esse conceito e vê tudo se passar. O conceito pelo qual eu me refiro é o conceito que vai te ajudar a ter sucesso. Que conceito é esse? Conceito TNS. O que significa, Danilo, conceito TNS? Tire as nádegas do sofá. Isso mesmo, tire as nádegas do sofá, de braços cruzados, esperando cair do céu. Você não vai ter resultado. De braços cruzados, você não vai ter resultados. Sentado, esperando que a sorte te alcance, você nunca vai alcançar seus objetivos. Você nunca vai realizar os seus sonhos. Então, conceito TNS, tire as nádegas do sofá. Dê o primeiro passo, vá além, reprograme-se. Tire palavras do seu vocabulário que vai ajudar você a se desmotivar. E se você tem vivências negativas, faça o que eu indiquei para vocês. Abra janelas light no entorno das killer e você com certeza será uma pessoa mais motivada, uma pessoa programada, com uma mente reprogramada para o sucesso. Nesse momento eu gostaria de contar para você uma história. É a história de um garotinho chamado Tom. Tom vivia em uma cidadezinha lá nos Estados Unidos da América, e era uma cidadezinha muito pequena, ainda até hoje é uma cidade pequena, mas na época de Tom era mais pequena ainda. E naquela cidadezinha havia apenas uma escola com uma sala de aula, na chamada séries ou educação multisseriada, nós chamamos aqui no Brasil, né? Educação multisseriada. Ou seja, em uma sala de aula, crianças de várias idades e de vários graus ou anos escolares ocupando o mesmo espaço. E era nesse tipo de escola que Tom frequentava. E o professor de Tom, chamado professor Engel, deu uma atividade para os alunos naquela manhã realizarem. E todos os alunos realizaram, menos Tom. O professor Engel ficou muito nervoso, muito bravo, porque Tom não tinha conseguido realizar aquela atividade. E o professor Engel então escreveu um bilhetinho. Era na época ainda dos bilhetinhos, quando os alunos levavam bilhetinhos para os seus pais e o melhor, não extraviavam, né? Levavam e entregavam na mão dos seus pais, nas mãos dos seus pais.
E Tom fez isso, pegou o bilhetinho e levou para a sua mamãe no final da aula. A mamãe de Tom, Nancy, começou a ler aquele bilhetinho e ela ficou impactada com o que estava escrito ali. O professor Engel estava escrevendo, ou tinha escrito em alto e suave tom as seguintes palavras: Cara Nancy, o seu filho é confuso das ideias, é incapaz de aprender. Sugiro que o tire da escola. Sabe, essas palavras no coração, eu penso como a mamãe Nancy deve ter sentido. Porque uma coisa são as pessoas pisarem no nosso calo, uma coisa é quando as pessoas nos maltratam, uma coisa é quando as pessoas desfazem de nós e a gente se sente mal, mas 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes pior é quando alguém pisa no calo de um dos nossos filhos, é quando alguém pisa no seu pai, é quando alguém desmerece a sua mãe, é quando alguém desmerece ou pisa no seu cônjuge. Agora imagine pisar no seu filho. Sabe, aquelas palavras impactaram tão profundamente a vida de Tom, que Tom ficou na escola por mais 3 meses. E nunca mais voltou à escola. Nunca mais seguiu uma vida estudantil na escola. Mas sabe, Nancy acreditava no seu filho. E aqui nós temos uma lição muito importante para os pais. Por mais que a escola ajude a educar, por mais que a sociedade ajude a educar, por mais que a escola ensine, por mais que a sociedade ajude a ensinar, a responsabilidade pela educação dos seus filhos está em suas mãos. Pais, papai e mamãe, você tem em suas mãos a responsabilidade de fazer uma sociedade melhor. A família é a base da sociedade e se você como pai não educar o seu filho para a vida, outro o fará. Não perca a oportunidade, não perca esta primazia, não perca essa dádiva solene de educar o seu filho para ser uma pessoa melhor, para ser um cidadão melhor, para ser um ótimo pai de família. Não perca a oportunidade de educar o seu filho para ser alguém que vença na vida. E Nancy, uma professora aposentada, pegou para si a responsabilidade de educar o seu filho. E Nancy ensinou, e Nancy educou o seu filho Tom. Você acha que Tom teve sucesso na vida? Sabe, quando Tom estava com 21 anos de idade, Tom inventou uma máquina de votação eletrônica. Naquela época ninguém deu confiança, mas hoje no Brasil, por exemplo, nós utilizamos a máquina eletrônica de votação, inventada por Tom. Obviamente, houveram melhorias posteriores, mas foi inventada por Tom. Sabe que aos 23 anos de idade, Tom inventou um sistema de cotação eletrônica automática da Bolsa de Valores. E Tom conseguiu vender por $40 mil, uma verdadeira fortuna na época, sobretudo para um jovenzinho de 23 anos de idade. E Tom não parou por aí, ele continuou fazendo inventos e mais inventos, fazendo melhorias e mais melhorias. Sabe, Tom, ele fez muitas melhorias, muitos inventos em várias partes da ciência. Ele fez melhorias, por exemplo, no cimento, que é utilizado como matéria base para a construção civil. Ele fez também melhorias na bateria, nas baterias de automóveis. E Tom fez muitas outras coisas. Sabe que Tom fez melhorias no microfone. E se hoje eu tenho a capacidade de falar por você por intermédio de um microfone, eu agradeço a Tom, porque as melhorias feitas no microfone me capacitaram e me possibilitaram hoje, no século 21, a fazer isto. Sabe que você também deveria agradecer a Tom? Nós deveríamos agradecer a Tom, porque hoje, se você consegue tirar algumas fotografias maravilhosas da sua família e você consegue registrar esses momentos muito importantes da sua família durante a vida, agradeça a Tom, porque Tom foi o inventor da máquina fotográfica.
Se você consegue na sua casa assistir um bom filme ou mesmo no cinema, você também tem que agradecer muito a Tom, porque Tom inventou o cinetoscópio que deu origem ao cinema em movimento. Sabe, Tom fez várias melhorias. Tom, ele morreu aos 84 anos de idade. E quando Tom morreu, todo o seu país, todos os Estados Unidos da América, não só sua cidadezinha, mas todo o país, apagou as suas lâmpadas por 1 minuto em homenagem a Tom. Lâmpadas que ele mesmo havia criado. Eu estou falando de Thomas Alva Edison. Você deve conhecer ele como Thomas Edison, ou simplesmente Tom, apelido carinhoso dado, outorgado a ele pela sua mamãe Nancy. Sabe, eu tenho algumas coisas para dizer para você, empresário. Tom, aquele garotinho incapaz de aprender, confuso das ideias, teve o seu nome registrado na história como um dos maiores inventores da humanidade. Quando Tom morreu, ele já tinha registrado 1094 inventos. E se você somar melhorias, vai ultrapassar 2000 melhorias. Ele está entre os 5 maiores inventores até hoje da humanidade. Aquele garotinho incapaz de aprender, confuso das ideias. Sabe, empresário, sabe, empreendedor, muitas vezes o mundo, o mercado vai pisar em você. Muitas vezes pessoas irão pisar em você. E você poderá muitas vezes querer jogar a toalha, chutar o balde, sair por aí, deixar tudo para lá, ir embora para os Estados Unidos, ir embora para a Europa, largar tudo aqui no Brasil, ou largar tudo aí fora mesmo no exterior. Eu quero dizer para você que há alguém que acredita em você. Esse alguém pode ser o seu filho, pode ser a sua esposa. Mas sabe, se todos te rejeitarem, se todos pisarem em você, mesmo que você não acredite, existe um Criador que te fez com DNA de vencedor. Porque mesmo quando você estava no ventre, esse Criador te projetou para o sucesso. Quando o espermatozoide do seu pai fecundou o óvulo da sua mãe, você já venceu uma corrida com aproximadamente 300 milhões de concorrentes e você chegou em primeiro lugar. Você conquistou uma vitória já vindo a esse mundo. No seu DNA está escrito programado para o sucesso. Mas nos percalços da vida, você pode ter acumulado muitas janelas killer e você pode ser hoje um empresário fracassado, um empresário detonado, sem sucesso, fadado ao insucesso, fadado ao fracasso. Mas eu quero dizer para você, no seu DNA está escrito programado para vencer. Reprograme a sua vida, reprograme a sua mente, reprograme o seu cérebro. Coloque meta, implemente essas metas, olhe profundamente no seu alvo, olhe profundamente nos seus objetivos, alcance-o e lá, no topo do sucesso, é que nós nos encontraremos. Um abraço e até a próxima.